Esperar a galera entrar. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Quem é que tá ao vivo comigo aí? Boa noite, galera. Boa noite, galera linda. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Cadê a galera que estava aguardando, que estava esperando? Boa noite, galera. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma live, mais um super treinamento que nós estamos fazendo aqui com vocês. Fala, galera, boa noite, boa noite. Vou esperar todo mundo entrar. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Muito feliz em receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindas, gente. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Ó, a galera tá entrando aqui. A Mauri, galera linda, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Vamos para mais uma super aula, uma super live para vocês. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai acrescentar muito. Eu tenho certeza que essa live de hoje que nós estamos fazendo aqui vai acrescentar muito na sua vida profissional. A Duda Makeup acabou de entrar também. Boa noite, Duda. Um beijo no coração. Eu vou mandar beijo para todo mundo aí, viu? Todo mundo que está entrando ao vivo, vou mandar beijo aqui, viu? Não esquece, já que você entrou na live, já que você vai aproveitar essa super aula que nós vamos colocar para vocês hoje aqui, que essa super aula que eu preparei para vocês, já clica no aviãozinho e manda para todo mundo que você conhece para vir assistir essa live. Eu tenho certeza que ela vai ser de grande importância, vai ser de grande proveito para você, seja você cabeleireiro ou seja você que não é cabeleireiro também. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai ser top demais, essa live vai agregar muito no seu conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre superando dificuldades na profissão. Eu acredito que dificuldade, todo mundo tem dificuldade, seja em qualquer profissão, não é só na profissão cabeleireiro. Tem gente que acha que as dificuldades ela é só na profissão cabeleireiro e não é, gente. Na vida toda, seja profissional, pessoal, enfim, seja qualquer área da vida, nós vamos ter dificuldades, é normal termos dificuldade e nós temos que usar algumas técnicas, né, para superar as dificuldades, né, para superar aquilo que a gente acredita que é dificuldade na nossa vida, seja ela da área profissional ou da área pessoal, enfim. A live de hoje tá top demais, a gente preparou um super conteúdo para vocês e o tema de hoje é superando dificuldades na profissão. E para quem não me conhece, eu me chamo Roger Martins, eu sou cabeleireiro, sou educador profissional na área da beleza, sou cabeleireiro já há 15 anos e educador profissional na beleza, na área da beleza já há 10 anos. Ó, a Duda tá dizendo aqui, ó, eu tô passando por isso, com quase 8 anos de profissão, tô me sentindo sem vontade de atender por conta de dificuldades. Então fica até o final da live, Duda, que eu tenho certeza que essa live, essa super aula que nós preparamos hoje, com ferramentas importantes para você superar as suas dificuldades dentro da sua profissão, para você entender quais são as principais dificuldades que nós temos dentro da nossa área, que é a área da beleza, e quais as ferramentas nós vamos utilizar para superar essas dificuldades, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que dificuldade todo mundo tem, gente. Todo mundo tem dificuldade. E em todas as áreas, que nem eu falei, você acha que você, só porque você é cabeleireiro, só porque você é da área da beleza, só você tem dificuldade? Não, gente. Todo mundo tem dificuldade. E no momento que nós achamos que a nossa dificuldade e que o nosso problema que nós estamos passando, nós precisamos entender que sempre vai ter alguém que está com um problema maior que o seu. Isso é normal, isso acontece. Então, um dos principais pontos para nós superarmos a nossa dificuldade é nós entender que por mais ruim que seja aquela dificuldade, por mais difícil que é aquela dificuldade, sempre vai ter alguém que está passando uma dificuldade maior que a sua. Outra coisa que nós precisamos entender é que as dificuldades, elas são passageiras. Então, você precisa entender que toda dificuldade, ela é passageira, ela não vai durar para sempre. Então,
muitas vezes dentro da nossa profissão, né, falando aqui sobre o nosso tema de hoje, que é superando as dificuldades na nossa profissão, muitas vezes a gente acha que não vai passar, a gente acha que aquela dificuldade, aquele problema, ele vai ser um problema duradouro, vai ser um problema que vai durar para sempre, só que não. Essa dificuldade, ela tem tempo, ela tem tempo determinado, né? Então, assim, eu passei muita dificuldade dentro desses 15 anos de profissão, esses 15 anos dentro do salão de beleza, trabalhando, eu conheci muitas clientes e clientes de vários perfis, né? Eu já tive em torno de 4 a 5 salões de beleza e já trabalhei com muitos profissionais cabeleireiros trabalhando dentro do meu salão e ministro cursos também na área da beleza, já em torno de 10 anos que eu sou professor, que eu ministro cursos, ministro treinamentos. Inclusive, nós terminamos um treinamento hoje, terminamos um curso hoje, nós ministramos o curso Design de Corte Curto, que foi ministrado aqui em Porto Alegre, uma turma maravilhosa, inclusive quero agradecer essa turma linda, essa turma maravilhosa que participou do curso com a gente hoje, foi incrível, assim, a troca de experiência que nós tivemos dentro do nosso trabalho, porque sim, nós trocamos experiência no momento que nós ministramos um curso. É uma troca de experiência. Eu devolvo para meus alunos aquilo que eu tenho de experiência e eu ganho também da parte deles também, porque muitos profissionais que chegam ali também têm experiência para trocar comigo. Então, no momento que, inclusive nós vamos falar sobre isso na live, né? Que para superar as nossas dificuldades, nós precisamos entender que a vida é uma troca, nós precisamos trocar experiência com as pessoas que estão à nossa volta. E a área da beleza, gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, é uma das áreas que mais traz dificuldade entre as profissões. Muitas pessoas entram dentro do nosso trabalho, muitas pessoas entram, fazem um curso de cabeleireiro, entram para a área da beleza, achando que vai ser sucesso da noite pro dia. Até hoje eu ainda estava falando, lá no curso que nós estávamos ministrando aqui em Porto Alegre, eu ainda estava falando para os alunos, 90% dos cabeleireiros que desistem da profissão são por quê? São aqueles cabeleireiros, aquelas pessoas que entram achando que vai ganhar dinheiro da noite pro dia. E não, gente, você não vai ganhar da noite pro dia. O nosso trabalho, ele é uma construção. Você precisa entender que nós precisamos construir a nossa história e que a construção da sua história profissional, ela leva um tempo. Você precisa dar tempo ao tempo para que a sua história seja construída. E dificuldades, é normal termos dificuldade, e a dificuldade ela não é só no início da profissão, a dificuldade nós temos lá no início, nós temos no meio e nós temos também lá quando você já é um profissional, quando você já tem experiência. Então não acha que porque o cabeleireiro tem 15, 20 anos de profissão que ele não tem dificuldade. Ele tem dificuldade, é normal, todo cabeleireiro tem dificuldade, que nem eu falei, o que nós precisamos fazer é procurar solucionar essas dificuldades. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live, nessa aula de hoje que eu preparei para vocês, para você que é cabeleireiro ou para você que deseja entrar na área da beleza, para você que deseja se tornar um cabeleireiro de sucesso, você precisa entender esses pontos que nós vamos passar aqui nessa live, que são as dificuldades que sim, você vai ter que passar, você vai ter que superar durante a sua trajetória, durante o seu trabalho. Nós precisamos superar essas dificuldades para quê? Para que nós venhamos nos tornar profissionais de sucesso, profissionais qualificados, profissional reconhecido pelo trabalho que você faz. Já falei em outra live, né, em outra aula, já falei para vocês, não adianta fazer um cabelo bonito. Muitas pessoas acham que vão se tornar conhecido, que vão se tornar reconhecido pelo seu trabalho. Pelo simples fato de fazer um trabalho bonito não fideliza cliente, trabalho bonito não faz com que a tua cliente ela te indique para outros clientes, não faz. O que vai fazer com que você seja reconhecido, seja conhecido, tenha sucesso na sua profissão, é o método que você vende para cliente. Já falei isso na outra aula, né? Quem assistiu, quem não assistiu, vai lá, volta lá nas outras aulas para assistir, né? Que o que fideliza cliente dentro do salão não é o trabalho bonito. O trabalho bonito, muitos cabeleireiros, eu conheço um monte de cabeleireiro que faz trabalho bonito, mas infelizmente
não tem reconhecimento. Por quê? Porque não vende um método de trabalho para aquela cliente. A cliente hoje ela não procura mais o cabeleireiro comum, ela procura o especialista. Então você precisa se tornar muito bom. Você precisa se tornar excelente naquilo que você faz. Então, esse é um dos passos mais importantes. E para que eu venha me tornar um especialista, para que eu venha um dos pilares, para que eu venha me tornar um especialista e para que eu venha me tornar diferenciado dentro da minha profissão, começa em eu reconhecer as minhas dificuldades na profissão e superar essas dificuldades que eu tenho na minha profissão. Ó, a Isabel estava no curso, né, Isabel? Um beijo no coração. A Isabel estava no curso, passou o dia todo comigo, né, Isabel? Nós começamos o curso 9 horas da manhã, terminamos 5 horas da tarde, e a Isabel está aqui comigo hoje 8 horas da noite e vai até 9 e pouca da noite assistindo essa live. Então, parabéns, Isabel, parabéns pela sua determinação, parabéns por você, obrigado pela sua confiança, por estar aqui me ouvindo. Que nem eu falei, o conteúdo dessa live de hoje, o conteúdo dessa aula de hoje, ela é de extrema importância para quem está assistindo, para quem está na profissão cabeleireiro ou para quem deseja entrar na profissão cabeleireiro. Eu espero que ajude você a superar as suas dificuldades dentro da sua profissão. Esse é o foco da live de hoje, tá? Como superar as minhas dificuldades. Primeiro, quais são as principais dificuldades que eu tenho, ou que eu vou ter, ou que eu já tive dentro da minha profissão, e como superar essas dificuldades dentro do meu trabalho, tá? Que eu já havia dito agora há um tempinho atrás, dificuldade todo mundo tem, mas pretendo fazer um curso VIP com o Roger. Isso aí, Isabel. Então, assim, gente, o nosso trabalho, tá? A organização do nosso trabalho, quando o profissional ele já inicia na profissão, ele já precisa entender que o quê? Que a base, o primeiro pilar ali de um bom trabalho começa no quê? Começa na organização do seu trabalho dentro do salão. E aí vai o quê? Vai desde a organização do material, você vai organizar o seu material de trabalho, você precisa deixar tudo limpinho, precisa deixar tudo organizado. E a organização começa ali no material, sim. E aí depois vai com o atendimento. Como que eu faço? Tá, mas Roger, mas o que você está dizendo de organização dentro do atendimento? Sim, gente, quando você vai atender uma cliente, tá? Porque a desorganização ela não é só no material, é importante o material, mas a organização dentro do seu trabalho, ela é também dentro do seu atendimento. Quando você vai atender uma cliente, você precisa ter o quê? Precisa ter um método de organização de atendimento com aquela cliente, que é o quê? As perguntas que você vai fazer para ela. Por exemplo, quando a cliente chega no salão para fazer o corte, eu já tenho organizado a sequência de perguntas que eu vou fazer para aquela cliente e já tenho organizado a sequência de respostas que eu vou dar para aquela cliente. Tá entendendo? Então, a mesma coisa mexe. Quando a cliente chega no salão, eu já tenho organizado o meu método de atendimento. Então, as clientes que fazem cabelo comigo, seja ela cliente já experiente ou seja ela uma experiente, que eu digo, seja ela uma cliente já frequente dentro do meu salão, ou seja ela uma cliente nova no salão, ela sabe que eu tenho o meu método que é diferenciado dentro do meu trabalho e ela sabe que não é só chegar e eu botar mecha. Ou ela sabe que não é só chegar e eu cortar cabelo. Por quê? Porque eu não sou um cortador de cabelo, eu sou um especialista. E quando eu me torno um especialista, eu preciso entender que o quê? Que eu vendo o método para aquela cliente. Eu não vendo só o corte e não vendo só a mecha. E é isso que fideliza a cliente, tá? Então, assim, preciso parar de ser um profissional desorganizado. Preciso ser um profissional organizado. O profissional que é organizado com a preparação do material, com a preparação do produto, com a divisão do cabelo, com a organização de perguntas que vai fazer para cliente, com a organização de resposta que vai dar para cliente antes de fazer o trabalho, fideliza cliente dentro do salão. Tudo isso faz parte do quê?
do método de atendimento. Então, assim, você precisa ser muito bom no que você está fazendo, certo, gente? Ó, para quem está aqui nessa live, tá? Eu já vou fazer um convite. Vai lá para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Depois que terminar essa live, eu vou passar o PDF dessa aula de hoje lá no grupo VIP do WhatsApp. Como que eu faço para participar, Roger? Vai aqui na link da minha bio aqui do Instagram, clica na link da minha bio e você vai poder participar lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Lá, conteúdos exclusivos toda semana, só para quem está no grupo VIP do WhatsApp. Então não perde. Inclusive vai ter promoção de cursos que vai ser exclusivo só para quem está lá no grupo VIP do WhatsApp. Então vai lá e participa. Vai no grupo vai no link que está aqui na minha bio. Você vai clicar nesse link e vai participar lá do meu grupo VIP do WhatsApp. É muito importante para mim ter vocês lá também, tá, gente? Então não esquece, tá? Vai lá pro grupo VIP do WhatsApp, no link da minha bio e não deixe de assistir todas as aulas. Para quem não assistiu as aulas que a gente vem dando aqui no Instagram ou também no YouTube, vai lá também e se inscreve no nosso canal do YouTube. Lá tem todas as aulas de 1, de 2 horas para vocês poderem assistir conhecimento para levar para dentro do seu trabalho, tá? O próximo tópico é falta de autocontrole. Gente, o próximo tópico que nós vamos falar é falta de autocontrole dentro do meu trabalho. Gente, o que é autocontrole, gente, para vocês? Comenta para mim o que é ter autocontrole. O que é um profissional que tem autocontrole dentro do seu trabalho, tá? O que é autocontrole? Eu quero saber a opinião de vocês. Bora lá, comenta para mim aí. O que é ter autocontrole dentro do trabalho? Bora lá. Vamos lá. Ó, vamos lá então. Falta de autocontrole. Eu já vi muito cabeleireiro, inclusive nos cursos, tá? Inclusive nos cursos. Eu já vi muito cabeleireiro com falta de autocontrole. O que é a falta de autocontrole, gente? É saber lidar com a cliente. O autocontrole é você saber lidar com o cliente que gostou do trabalho e o cliente que não gostou do trabalho. O autocontrole, presta atenção aqui, o autocontrole, ele faz com que você fidelize a sua cliente dentro do salão. Olha que louco que é. Como assim, Roger? Como que eu vou fidelizar a minha cliente com o autocontrole, tá? Já aconteceu comigo. Olha para você ver como já aconteceu comigo, gente. Uma cliente foi no meu salão, tá? O autocontrole. Presta atenção nessa frase, o autocontrole. A cliente foi no meu salão e aí ela pediu para fazer uma avaliação no cabelo dela, tá? Eu vou contar duas histórias para vocês. Ela foi no salão e ela pediu para fazer mechas no cabelo dela. A primeira foi fazer mechas. E aí ela chegou no salão e ela me mostrou o cabelo dela. Aparentemente, o cabelo dela, pelo que a gente estava vendo, estava assim com as mechas bem manchadas, a raiz estava manchada, um pouco do cabelo estava manchado, a parte de baixo aqui ó, da nuca estava quebrada. E aí ela começou a falar mal do cabeleireiro que fez o cabelo dela. Inclusive, é um cabeleireiro bem famoso, um cabeleireiro bem conhecido aqui na minha região. E um cabeleireiro bem conhecido aqui na minha região mesmo, de verdade. E aí ela começou a falar, ela disse, nossa, Roger, eu tô triste, eu tô decepcionada, eu fui nesse cabeleireiro, gastei lá, gastei R$1.000 para fazer minhas mechas, fiz tudo o que ele pediu para fazer, tratei porque ele pediu para tratar, e aí chegou na hora de fazer minhas mechas, o cara quebra o meu cabelo e deixou todo manchado o meu cabelo. E aí eu fiquei ali exprimido para perguntar quem era, porque obviamente não dá, ó, não dá. Os cabeleireiros estão de plantão agora aí assistindo a nossa aula. Os cabeleireiros que estão de plantão, quando a cliente chega no salão e ela fala mal de outro cabeleireiro, você não fica se espremendo para saber quem é o cabeleireiro? Eu fico sabendo, óbvio. Eu quero saber quem é, né? Mas eu tenho que ter autocontrole naquele atendimento. A cliente que chega no salão falando mal de outro cabeleireiro, pode ter certeza que se você não tiver autocontrole de contornar aquela situação,
Ou eu já vi muito cabeleireiro da cliente falar mal e ele procurar saber quem é e ainda ajudar a falar mal daquele profissional. Aquela cliente que entrou no teu salão falando mal desse cabeleireiro, ela vai sair do teu salão falando mal de ti também. Então a gente precisa ter autocontrole. Você precisa se autocontrolar e contornar uma situação que está dentro do seu salão. Então, assim, não seja um cabeleireiro fofoqueiro, não seja um leve-trás. Quando a cliente fala mal de outro profissional, de outro cabeleireiro, contorne a situação. Não procurem alimentar a maldade com maldade. Tudo que você faz para os outros volta em dobro. Pode ter certeza disso, que tudo que você faz ou você fala dos outros, amanhã ou depois acontece com você. O que eu mais ouço, Roger, fulano falou mal de ti. Roger, fulano falou mal de ti. Roger, fulano falou que não sei o quê. Gente, vocês acham que eu me importo, gente? Eu não me importo com o que os outros falam. Eu me importo com aquilo que as minhas clientes e os meus alunos acham. Então, eu não tô nem aí pro que estão falando, de verdade, porque eu sei que eu, dentro do meu trabalho, dou o meu melhor, eu, dentro do meu trabalho, faço o meu melhor, e eu sei que as minhas clientes voltam no meu salão e indicam porque eu dou o meu melhor. É a mesma coisa dos meus alunos. Voltam dentro do meu curso, fazem, porque normalmente quem faz curso comigo volta para fazer outros cursos. Por que volta? Porque gosta. Então, se gosta, sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, eu não estou nem aí para o que os outros pensam, para o que os outros deixam de pensar. Eu me importo com o que a minha cliente pensa e com o que os meus alunos pensam, que são meus clientes também. Então, assim, quando a cliente chega no salão, isso é uma das situações que mais nós precisamos ter autocontrole dentro do nosso trabalho. E profissional que não tem autocontrole não vai conseguir fidelizar a cliente. Exatamente, ó, a Isabel está colocando lei do retorno, né, Isabel? Vamos lá. Seguindo aqui o nosso raciocínio, tá? Seguindo o nosso raciocínio aqui da nossa aula de hoje, tá? Bora lá. Então, assim, tem que ter autocontrole em tudo. Segunda situação que eu preciso ter autocontrole, tá? Vou contar outra história para vocês. Vou contar outra história para vocês que eu tive que ter autocontrole para que a minha cliente não me abandonasse. Porque sim, cliente que não tem autocontrole, a cliente te abandona. A cliente foi no meu salão, ela já fazia cabelo comigo já há em torno de uns 5 anos mais ou menos. Sempre fiz cabelos lindos, sempre fiz cabelos maravilhosos no cabelo dela. Aí um dia ela entrou no salão, isso faz tempo já faz uns 3 anos, e ela entrou dentro do salão e ela pediu para fazer um platinado no cabelo. Ela queria um platinado cinza. Foi a época, não, acho que faz uns 6 anos, eu acho, mais ou menos, que foi a época que estourou os platinados cinza. Não sei se vocês lembram que tinha os platinados cinza. E aí eu fui e fiz o platinado cinza no cabelo dela. Gente, ficou um cabelo lindo. Lindo. E aí eu fui e virei a cadeira da cliente quando eu finalizei, porque assim, ó, como é que eu faço? Quando a cliente vai fazer o cabelo comigo, ela só vê o cabelo depois de pronto. Ela não fica ali virada pro espelho, vendo eu tonalizar, vendo eu hidratar, vendo eu escovar, vendo eu pentear, não. Eu mostro para ela o antes, ela se despede do perfil anterior que ela tinha e depois ela só vai se ver com o cabelo pronto. E aí, quando eu virei a cadeira da cliente pro espelho, ela simplesmente não gostou do trabalho. Ela disse para mim, Roger, olha só, não, quando eu virei pro espelho, e aí, eu não sei se vocês já viram meus vídeos aí, que eu boto aí no Instagram, que eu viro a cadeira pro espelho e a cliente dá aquele tchá, sabe? A cliente dá aquele talagaço para trás, assim, né? E aí, quando eu virei a cadeira pro espelho, a cliente... quando eu virei a cadeira pro espelho, eu era aquela cliente que não sabe demonstrar. Sabe a cliente que não sabe demonstrar? Ela não sabe demonstrar, ela não sabe mentir. Sabe, eu vi na cara dela que ela não gostou. E aí eu virei ela pro espelho e ela disse pra mim assim, Roger, hoje tu errou. Ela assim, hoje tu errou no trabalho. Eu já faço cabelo contigo há 5 anos e infelizmente esse trabalho eu não gostei. Gente, eu sempre digo assim, que o cabeleireiro, ele tem algumas fases dentro do trabalho que ele pensa em desistir da profissão. Tem. Todo cabeleireiro tem a fase que ele pensa em desistir da profissão. E uma das fases
é quando você vira a cadeira pro cliente, da cliente pro espelho, e a cliente fala que não gosta do trabalho. Isso aí dá uma vontade enorme de desistir, de achar outra profissão, de fazer outra coisa, de, sei lá, tem gente que pensa em fazer qualquer outra coisa, mas vai deixar o cabelo. E passou pela minha cabeça, assim, eu fiquei muito triste, porque eu passei o dia todo fazendo o cabelo daquela cliente, eu passei o dia todo descolorindo, eu passei o dia todo dando atenção. Quem já fez cabelo comigo sabe que a gente presta um atendimento diferenciado, e aí eu virei a cadeira pro espelho, e a cliente olhou no espelho, encheu o olho d'água, porque olha para você ver, a gente mexe com emoção. Quando você atende uma cliente dentro do salão, você está mexendo com a autoestima dessa cliente. Você está mexendo com a emoção dessa cliente. E aí, quando eu virei ela para o espelho, infelizmente, ela não gostou. E aí, eu tive que ter o autocontrole. Lembra que o tópico aqui é a falta de autocontrole? Eu tive que ter autocontrole. O que é autocontrole? Eu precisei contornar aquela situação para me não perder minha cliente. Lembrando que já era uma cliente que eu já atendia há 5 anos. E há 5 anos ela era fiel comigo no salão. E aí você imagina se eu não tivesse autocontrole, se eu tivesse demonstrado uma reação totalmente negativa, se eu tivesse demonstrado para ela ali uma situação de raiva, né? Se eu tivesse demonstrado para ela que eu fiquei brabo. Não. Gente, o que eu fiz? Aí eu disse para ela, tá, mas o que você não gostou do seu trabalho? O que deixou você triste com o seu trabalho que eu fiz no seu cabelo? E ela foi e disse para mim, não, Roger, o meu cabelo ficou muito cinza. Ficou muito cinza. Eu queria ele platinado, inclusive um platinado frio, mas eu não queria ele muito cinza. Na época eu tinha tonalizado o cabelo dela com um 911, se não me engano. Porque realmente a foto que ela me mostrou era uma foto de um cabelo prata. Um cabelo bem cinza. E aí, o que eu disse pra ela? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pro lavatório que eu vou tonalizar de novo. Levei a cliente pro lavatório, fiz uma shampoozada, tirei aquele tonalizante na hora ali, limpei aquela tonalização do cabelo dela e depois preparei um outro tonalizante, que na época, se não me engano, foi um 901, que é um loiro levemente acinzentado, que era um loiro levemente acinzentado, e tonalizei de novo o cabelo dela, matizei o cabelo dela, virei ela pro espelho de novo e a cliente saiu completamente apaixonada. E ela faz cabelo comigo até hoje, 6 anos depois. Agora, há pouco tempo atrás, eu atendi ela no salão e aí nós tava dando risada. Gabriela, o nome dela, a Gabi. E aí, há pouco dia atrás, eu tava atendendo ela no salão e nós dava risada, o salão lotado, e nós contando para as clientes que estavam na volta. Roger, lembra, Roger, aquela vez eu fui no salão contigo, fiz o cabelo e tu tomou um susto, porque tu virou pro espelho e eu não gostei, e aí tonalizou de volta o meu cabelo e meu cabelo ficou bom. Eu tô aqui até hoje por causa disso. Então, por quê? Porque eu tive autocontrole. Eu já vi cabeleireiro, gente, presta atenção aqui. Eu já vi cabeleireiro virar a cadeira pro espelho, a cliente dizer que não gostou e o cara ficar brabo, o cara soltar-lhe as patas, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, soltar as patas nas clientes. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Quero mandar um beijo, um abraço pro Jairo Martins, que é meu tio, meu mentor, meu professor, minha inspiração profissional a vida toda, que foi com quem eu mais aprendi. Lembra, há pouco atrás nós estávamos falando sobre a importância de você ser auxiliar de cabeleireiro. E o Jairo também foi auxiliar, né, Jairo? Tu também foi auxiliar de cabeleireiro e aprendeu muito sendo auxiliar de cabeleireiro, né? E eu fui auxiliar do Jairo e aprendi muito sendo auxiliar e tenho muito orgulho de contar para todo mundo onde eu passo que a minha maior educação profissional que eu tive foi com o meu tio, foi dentro do salão, segurando a cumbuca pro meu tio e varrendo os cabelos que o meu tio cortava. Então, assim, tenho muito orgulho de contar para todo mundo isso e fico muito feliz. Então, assim, gente, tive autocontrole com aquela cliente. Então, o autocontrole, ele é de extrema importância para que eu não perdesse a minha cliente. Às vezes, você tem uma cliente ali que você demora 10 anos para conquistar aquela cliente. Você demora, sei lá, quanto tempo para conquistar aquela cliente, porque tem cliente que pula de salão em salão e ela cai na tua cadeira, e aí você perde a cliente por uma besteira.
eu só tonalizei o cabelo dela, gastei lá 4, 5 reais de coloração, de tonalizante, tonalizei, matizei o cabelo dela, ainda dei ali mais uma hidratadinha no cabelo dela, e a cliente está comigo até hoje, fazem quase 10 anos. Então, assim, vale a pena você ter, dentro do seu trabalho, o autocontrole para que você fidelize a sua cliente dentro do salão. O que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda que, de uma vez por todas, eu quero que você entenda que o que fideliza cliente dentro do salão não é resultado bonito. Resultado bonito, muito cabeleireiro vende para cliente. Só que a cliente que busca resultado bonito não fideliza. A cliente que fideliza é a cliente que você vende o método. E está dentro do método de atendimento o autocontrole. Você precisa ter autocontrole para quê? Para se autocontrolar em uma situação difícil. Porque a nossa profissão não é feita só de momentos fáceis. Não é só de momento de você virar a cadeira e a cliente gostar. Não é só de momento de você bater na porta de um salão, pedir emprego e conseguir aquele emprego. Gente, todo mundo passa dificuldade. Então precisa ter autocontrole no momento de contornar uma situação. Certo, gente? Estão gostando da live? Comenta para mim, quero saber a opinião de vocês. Bora lá, quero saber a opinião de vocês. Estão gostando da live? Estão gostando da nossa aula de hoje? Está sendo muito importante. Quero aproveitar que eu mandei um abraço para o Jairo. Quero mandar um abraço para toda a galera de Santa Maria, região. Tenho muitos alunos que já fizeram o curso comigo em Santa Maria. Inclusive, quero mandar um abraço também para uma aluna muito querida, uma pessoa muito querida, que é uma grande cabeleireira também na cidade da São Gabriel. Inclusive, é uma das maiores cabeleireiras, uma das referências em toda São Gabriel e região, que é a Yuli, lá da Hidrafios. Quero mandar um beijo. Ela botou assim, isso já aconteceu comigo. E ela também continua minha cliente. Estamos sujeitos à aprovação e reprovação. Exatamente isso aí, Yuli. Então, assim, muitas vezes você vai ganhar. Roger, eu quero que tu coloque por 3 coisas que eu aprendi. Então, assim, muitas vezes nós ganhamos a cliente pelo o autocontrole, pelo fato de você se autocontrolar em uma situação difícil, tá? Então, assim, tenha autocontrole. O próximo tópico que nós vamos falar aqui é sobre falta de humildade ou vergonha de pedir ajuda. Gente, cabeleireiro, seja ele iniciante ou seja ele já um cabeleireiro experiente, ele precisa ter humildade e pedir ajuda na hora necessária. Inclusive, no curso, eu estava ministrando um curso. Eu tomo bastante água porque eu falo bastante, tá, gente? Eu fui ministrar um curso, se não me engano, foi no Rio de Janeiro. Fui dar um curso lá no Rio de Janeiro. E aí, eu sou um profissional, quem já fez curso comigo, tá? Quem já fez curso comigo sabe que eu não sou um profissional estrela. O que é um profissional estrela? Cara, o profissional estrela é aquele que acha que sabe tudo. É aquele que acha que porque ele está ali ministrando o curso, naquela posição de palestrante, de educador, ele acha que ele já é maior que os colegas de profissão que estão lá assistindo o curso dele. Quem já fez curso comigo sabe que eu não sou um profissional estrela. Eu sou um profissional, tanto cabeleireiro quanto professor, que entendo que eu não sei tudo, que eu tenho muito a aprender e que eu estou sujeito a errar. Olha essa colocação, que eu estou sujeito a errar. Então, assim, quando eu começo um curso de cabeleireiro, que eu vou ministrar, eu ministro muitos cursos. Inclusive, estava contando para vocês agora aqui, hoje nós ministramos um curso aqui em Porto Alegre de corte, né? E aí, hoje no curso eu estava falando para os alunos isso, que um dos fatos muito importantes dentro do nosso trabalho é nós não nos colocarmos dentro do nosso trabalho como estrelas.
Estrela é quem é a nossa cliente. É a nossa cliente que é estrela. É ela que tem que ser bajulada, é ela que tem que ser paparicada, é ela que tem que ser agradada. Inclusive, quando eu contrato um cabeleireiro para trabalhar no meu salão, quando eu contrato um auxiliar, quando eu contrato um vendedor para trabalhar na minha empresa, quando eu contrato alguém para trabalhar na minha empresa, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa que vai trabalhar na minha empresa, gente, eu não quero bajulador aqui dentro, eu não quero puxa-saco, não gosto. Se eu pego puxa-saco, se eu noto que aquela pessoa tá ali puxando o meu saco, eu já mando embora, não quero. Por quê? Porque de quem o cabeleireiro tem que puxar o saco é da cliente que tá ali dentro do salão. Então assim, cabeleireiro não pode ser estrela. Estrela é a nossa cliente que tá sentada na cadeira e que tá pagando as minhas contas e as tuas contas também. Então assim, porque o tópico é falta de humildade ou vergonha de pedir ajuda. Onde isso entra, tá? Porque quando você é um cabeleireiro e você tem a estrela em cima da cabeça, ou quando você é um professor de cabelo, ou seja lá em qualquer profissão, você é um educador, e você é a estrela dentro do seu trabalho, quando você é a estrela do trabalho, você não pode errar. Então assim, você precisa ser um profissional que deve se colocar a humildade primeiro na frente e jamais ter vergonha de pedir ajuda para um colega, de pedir ajuda para alguém que sabe mais que você. Eu lembro que quando eu fui aluno, quando eu era um aluno lá no início de profissão, eu sou lembrado, inclusive, até hoje eu sou lembrado pelas professoras que ministraram um curso para mim, que eu sempre gostava de chegar para fazer o curso e eu sempre gostava de sentar na primeira cadeira e fazer muita pergunta. Eu passava o curso todo fazendo pergunta. E por quê? Porque eu sempre tive humildade de aprender e eu sempre aprendi muito. Por quê? Porque tudo eu perguntava e tudo eu anotava. Então isso é um passo muito importante para que eu aprenda cada vez mais. É você anotar tudo que você está ali, porque afinal, quando você vai fazer um curso, o que você precisa? Você está lá fazendo? Você não está lá para fazer amizade, você não está lá para falar besteira, você não está lá, você está lá unicamente para quê? Para buscar conhecimento. É que nem quando você vai assistir uma live que nem essa, que eu estou dividindo o meu conhecimento com você. O meu conhecimento são 15 anos de profissão que eu levei para aprender, aprendendo, me reeducando, tendo autocontrole, para que eu pudesse hoje ter um trabalho reconhecido. E eu estou aqui dividindo de graça com você. Então, quando você vai fazer um curso, você não pode ter, ou quando você vai assistir uma live que nem essa, que é uma live aula, você não pode ter vergonha de perguntar. Pelo contrário, eu gosto do profissional que senta lá na frente, que pergunta, que divide conhecimento, que está ali para somar junto comigo, que está ali para ter uma troca de conhecimento comigo. E isso é muito, muito, muito importante, tá? Ó, a Isabel está dizendo, minha canetinha hoje funcionou. A Isabel fez o curso comigo hoje de corte curto. Conta para nós, o que tu achou do curso, Isabel? Foi bom? Aprendeu bastante? Vamos lá. Gente, então assim, tem que ter humildade, tá? Tem que ter humildade de entender que você vai errar, vai aprender, vai consertar o seu erro, tá? Não é feio errar. Feio é você errar e continuar no erro. Feio é você errar e se achar que você pode continuar naquele erro. Não, errou, conserte o erro, refaça aquele trabalho e faça bem feito. Pronto. E se você não souber, pergunte para um colega, estude, mande mensagem para um colega, se tiver que ir lá segurar a cumbuca para um colega trabalhar, para você aprender, tenha humildade e não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda que você vai melhorar o seu trabalho, viu? Bora lá. Próximo tópico. Estão gostando da live, gente? Bora lá. Estão gostando da aula? Pega um pouquinho de água para mim, por favor. Vamos lá. Eu falo demais, né, gente? Eu quero ouvir vocês também, viu? Olha como eu falo, né? Eu entro aqui, já faz uma hora que eu tô falando sem parar aqui com vocês, né? Gente, agora nós vamos falar sobre outra dificuldade. Não esquece, tá? Para você que é cabeleireiro, que tá nessa aula, tá assistindo essa aula, tá assistindo essa live, tá gostando dessa live,
vai no link aqui que tá na minha bio e vai pro meu grupo VIP do WhatsApp. Vai pro meu grupo VIP do WhatsApp que lá, vou colocar para vocês lá o PDF dessa aula e lá toda semana tem conteúdos exclusivos só para quem tá assistindo essa aula. Não esquece, tá, gente? E dia 17 de julho, nós temos uma aula prática de chords, longo, médio e curto. Gente, vai ser uma aula prática, 100% ao vivo, 100% online, 100% gratuito aqui no meu Instagram e também no nosso canal do YouTube. Mas eu só vou liberar essa aula para quem se inscrever. Como que eu faço para me inscrever, Roger? Vai no link que está aqui na minha bio, vai lá para o nosso grupo VIP do WhatsApp e lá eu vou mandar o link para a inscrição da aula. Vai ser uma aula fechada só para quem se inscrever, tá? Então não perde, tá? Bora lá. A Yuli tá dizendo que tá adorando, ó. Um beijo no coração, viu, Yuli? Os trabalhos lindos cada vez mais, utilizando a Fiusa, né? Gente, então assim, o próximo tópico de hoje, o próximo tópico da nossa aula, que é superando dificuldade dentro da nossa profissão, porque o tema da aula de hoje é superando dificuldade dentro da minha profissão, tá? E o tópico que nós vamos falar agora é sobre desmotivação. Gente, o que mais faz com que o cabeleireiro ele se desmotive, tá? Existem vários fatores que vai fazer com que você, que é cabeleireiro, se desmotive dentro da sua profissão. Muitos fatores. Eu, por exemplo, tive vários fatores que me fizeram desmotivar na minha profissão. Muitos fatores. Gente, entre eles, errar o cabelo da cliente. Cabelo da cliente, fui lá, fiz o cabelo, a cliente não gostou. Acabei de contar para vocês. Bater na porta de um salão e ganhar um não. Isso me desmotivou muito. Quem acha, né, que isso nunca aconteceu comigo, gente, eu já fui iniciante. Eu já tive o início de profissão. E eu tive tanta dificuldade, tanto quanto você. Eu era um auxiliar de cabeleireiro, tá? Quando eu cheguei aqui em Cachoeirinha, eu não era cabeleireiro, eu era um auxiliar de cabeleireiro. E aí, logo que eu cheguei aqui, eu já cheguei procurando emprego, né? E, obviamente, eu tinha o curso de cabeleireiro, eu vim lá de Santa Maria já com o curso de cabeleireiro, eu já vim com a experiência de ter sido auxiliar do meu tio, eu vim de Santa Maria desmotivado, né? Porque eu achava que aqui em Porto Alegre ia ser muito difícil para mim, né? Eu vim de lá para conhecer meus irmãos. Quem conhece a minha história, eu vim de lá de Santa Maria para conhecer meus irmãos, né? Passei muita dificuldade lá em Santa Maria, porque eu estava iniciando na profissão, não tinha reconhecimento profissional, não ganhava dinheiro com a minha profissão. E aí, quando eu cheguei aqui na região de Porto Alegre, eu já cheguei aqui já desmotivado. E eu cheguei aqui já procurando emprego, né? E eu queria trabalhar na minha área, eu queria poder trabalhar com aquilo que eu amo de paixão desde o início lá da minha profissão, né? Porque quando eu tive o primeiro contato com cabelo, que eu vi o meu tio, né? Quem conhece a minha história sabe, eu conto isso em todos os cursos, já falei várias vezes aqui nas redes sociais do meu início de profissão. Eu iniciei como porteiro do salão de beleza onde meu tio trabalha até hoje, depois passei e fui auxiliar do meu tio e dos cabeleireiros que trabalhavam com ele no salão, e eu venho carregando esse amor pela nossa profissão desde lá, fazem quase 15 anos. Então, assim, eu carrego esse amor pela minha profissão e eu amo a minha profissão, eu amo incondicionalmente a minha profissão, e isso que me faz poder ter reconhecimento, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo transformar a cabeça das pessoas. Então, assim, amo transformar a autoestima das pessoas, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu cheguei aqui apaixonado pela minha profissão, com muita vontade de trabalhar na minha profissão, só que sem dinheiro. Eu vim de Santa Maria, gente, em 2010. Eu vim de Santa Maria pra cá com R$200. Eu vim com R$100 pra vir e R$100 pra voltar se não desse certo. E aí eu tinha na minha mochila, eu tinha um secador que eu tinha ganhado emprestado, tinha uma tesoura que eu tinha ganhado do meu tio, tinha um pente, uma escova, 2 calças, 2 camisetas, então assim, e 2 cuecas. Tipo assim, não tinha quase nada. E cheguei aqui
totalmente desmotivado, triste, né? Porque a minha profissão lá em Santa Maria acabou que não dando certo, né? Porque não tive a oportunidade lá de atuar diretamente como cabeleireiro. E aí cheguei aqui e aí já fui pedir emprego. E fiquei muito triste, por quê? Porque eu achava que aqui as pessoas me falavam, não, nossa, não deu certo aqui em Santa Maria, vai dar certo lá na capital, por quê? Porque lá é capital, lá os salões precisam de auxiliar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu bati na porta de uns 200 salão. Uns 200 salão. Até hoje, tem gente que faz curso comigo, que na época, me virou as costas, me bateu a porta quando eu pedi emprego dentro do salão. Muitos cabeleireiros fizeram um curso comigo depois, porque aí depois, quando eu cheguei aqui, não tinha nada, não era ninguém, não era reconhecido, não era conhecido, não era nada. E aos poucos eu fui estudando, fui fazendo o meu nome aqui na minha região, e depois me tornei o Roger, que vocês conhecem aí. O Roger, que tem quase 1 milhão de seguidores lá no Facebook. O Roger, que tem 70 e poucos mil seguidores aqui no Instagram. O Roger, que tem mais de 100 mil seguidores lá no TikTok. Então, assim, depois me tornei conhecido. Eu tive um início de profissão. Mas lá no início, eu também me desmotivei muito. Por quê? Porque as pessoas não davam oportunidade. Só que o que você precisa entender? Que há tempo para todas as coisas. Deus, tá? Quando eu falo em Deus, tá? Eu falo muito em Deus. E vocês vão ver eu falar muito em Deus. E quando eu falo em Deus, tá? Eu falo muito isso aqui. Quando eu falo em Deus, quando eu falo de fé, eu não falo de uma religião. Porque Deus, eu acredito que não está nem aí para tua religião. Deus, ele está para aquilo que está dentro do seu coração, para aquilo que você entende do que ele é e do que ele pode ser na sua vida, né? E Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. E se hoje eu estou aqui, foi porque ele me colocou aqui, foi porque ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje contando a minha história para vocês. Então, quando eu cheguei aqui com muita dificuldade e muito desmotivado, porque mais de 200 salões me viraram as costas, mas os mesmos que me viraram as costas são os mesmos que hoje vêm fazer curso comigo e vêm aprender comigo. E eu não falo isso para me achar, eu não falo isso para me engrandecer, pelo contrário, eu falo isso para mostrar para vocês que o mundo dá volta e que toda fase difícil, ela tem um fim. Toda fase difícil vai passar. Então, independente da fase que você está passando, nesse momento, entenda que Deus criou um plano para sua vida, Deus tem um projeto para sua vida, porque sim, ele tem um plano na vida de cada um, só que a gente precisa entender que é no tempo que ele planejou, não é no tempo que você planejou. Todas as coisas serão feitas, todos os seus sonhos serão alcançados, só que tudo no tempo que Deus planejou e projetou para sua vida. Foi assim comigo. Eu cheguei aqui desmotivado, muitos salões fecharam as portas, muitas vezes, eu nunca vou esquecer, um dos momentos que mais me desmotivou foi quando eu decidi de botar o meu salão, tá? Nós trabalhávamos na área da beleza, eu e minha esposa, a Tiele. A Tiele era manicure, hoje ela já não é mais, mas na época ela era manicure. Ela era depiladora, design de sobrancelha e também fazia depilação no salão. E eu era cabeleireiro, né, num salão. E aí a gente tinha muitas clientes, a gente tinha tantas clientes, só que a gente não ganhava tanto dinheiro assim porque a gente cobrava barato. A gente tinha um valor mais acessível. E aí a gente decidiu, eu dei a ideia para ela da gente botar nosso salão. Eu disse para ela, vamos botar nosso salão, tá na hora da gente botar nosso salão. Já fazia 5 anos que nós trabalhávamos em um salão, em um salão que não era nosso. Aí eu disse para ela, vamos botar nosso salão? Vamos. E aí decidimos botar nosso salão. E eu nunca vou esquecer. E aí nós ficamos planejando ali 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, quase 2 anos de abrir o nosso salão. E aí, quando nós fomos abrir o salão, nós não tínhamos dinheiro para investir. Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma cadeira de cabeleireiro chique, uma cadeira de cabeleireiro top. Nós não tínhamos dinheiro para comprar um lavatório chique, para comprar um lavatório de cubo de porcelana. E nós morávamos em uma casinha bem pequenininha aqui na minha cidade, que eram 2 cômodos e um banheiro. Era uma sala-cozinha, aquela sala-cozinha junto, sabe? Que é a cozinha e a sala junto.
Aí tinha o quarto, que era o nosso quarto, e um banheiro. E aí eu disse para ela, cara, vamos botar no nosso salão. E aí nós tentamos juntar o dinheiro, não conseguimos, porque tinha as contas para pagar, né? Nós não ganhávamos muito no salão. A Tchelle, na época, ganhava, sei lá, ganhava R$150 por semana e eu ganhava ali R$300 por semana. Isso fazem uns 10 anos, mais ou menos. E aí eu disse para ela, cara, vamos botar o nosso salão. E aí nós não tinha dinheiro para botar o salão. E aí aquilo me desmotivou um monte, assim, eu fiquei muito desmotivado com aquilo, porque a gente tinha o principal, que era a vontade de botar o salão, a gente tinha vontade de ter o nosso próprio salão, só que infelizmente nós não tínhamos o principal, que é o quê? Que é dinheiro, porque para tudo você precisa do dinheiro. E aí eu me desmotivei um monte, né? E aí o que eu fiz, gente? Eu resolvi começar da forma que eu tinha para recomeçar, né? Porque sim, eu iria recomeçar, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu fui na OLX, né? Eu fui no site nesse site que você compra coisa usada. Aí eu fui lá, comprei o lavatório, comprei um lavatório que é um lavatório bem antigo, aquele lavatório bem antigo, sabe, gente, que era de madeira. Lembra os lavatórios de madeira? Comprei um lavatório de madeira com uma cuba gigante, assim, e levei para a sala da minha casa, botei na sala da minha casa. Aí comprei uma cadeira de cabeleireiro. Na época nem era cadeira de cabeleireiro, era uma cadeira de escritório cheia de furo no assento. E aí fui, botei na minha sala e comprei um espelho. Há pouco dia atrás eu estava contando para os alunos no curso presencial que eu comprei uns espelhos. Sabe aqueles profissional que vende coisas na rua, que eles têm uma carrocinha? E aí eles colocam lá panela, ventilador, colocam o que mais? Colocam um tapete, colocam cadeira no carrinho para vender e eles vão nas vilas vendendo, nas ruas vendendo. Eu comprei um espelho daqueles vendedores, que era um espelho comprido assim, coloquei na parede, coloquei minha cadeirinha furada ali, botei uma almofadinha em cima, peguei o lavatório, eu mesmo instalei o lavatório na sala de casa e ali nós começamos a nossa história. Desmotivado, mas depois, quando a gente viu que as clientes, mesmo sendo na sala da minha casa, mesmo sendo de uma forma simples, mesmo sendo de uma forma humilde, a gente conseguiu se reerguer ali. Então, ali, a primeira semana a gente trabalhou pra caramba, porque o que acontece? Eu fiquei desmotivado, porque eu fiquei triste por não ter dinheiro para investir e eu achei que as clientes não iriam nos procurar, porque era um salão simples, porque era na sala da minha casa. E pelo contrário, gente, agenda lotada, nós trabalhávamos de segunda a segunda, de domingo a domingo, que fala de domingo a domingo. Na época, hoje nós não trabalhamos de domingo a domingo, porque a gente tem filho, a gente tem os bebês, mas na época era só eu e ela, e aí eu nunca vou esquecer a frase que eu disse para ela, sabe? Eu disse para ela assim, Tchelle, vamos trabalhar. Hoje, imagina, eu tinha na época 20 anos e ela tinha 18 anos, se não me engano. E eu disse para ela, cara, a gente precisa aproveitar agora, trabalhar agora, que a gente é novo, para poder descansar no futuro, para poder construir a nossa consistência profissional, para que no futuro nós vamos ter conforto, né? E nós morávamos de aluguel, era uma casinha bem antiga, era uma casinha que não tinha conforto, não tinha luxo, era uma casa já bastante usada, e aí eu lembro que eu dizia para ela, cara, um dia nós vamos ter a nossa casa, um dia nós vamos ter o nosso carro, nós não tinha carro, nós andávamos de ônibus, um dia nós vamos ter nosso conforto, nós precisamos trabalhar o hoje, construir o hoje, para que no futuro nós já planejávamos, ó, inclusive a Tchelle tá comentando aqui na live, ó, tá botando verdade, né? Um beijo, meu amor, viu? Obrigado por estar no meu lado. Eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de falar por onde eu ando. Em todo lugar que eu ando, eu conto a minha história, o quanto eu amo a Tchelle, o quanto ela esteve no meu lado, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Nós tivemos muita dificuldade no início de profissão e em nenhum momento ela virou as costas, em nenhum momento ela me abandonou, em nenhum momento, porque eu digo para todo mundo isso. É muito fácil hoje alguém dizer para mim que me ama, é muito fácil alguém olhar para mim e dizer que tá tudo certo, né? Sendo que hoje a gente tem tudo, hoje a gente vive um conforto, mas se a gente vive um conforto foi porque nós construímos junto, eu e ela, foi porque nós lutamos junto, lado a lado, eu e ela, para que nós tenhamos hoje o que a gente tem e junto, gente.
passamos muita dificuldade, né? Nos desmotivamos, mas nos motivamos junto, né? Pegamos na mão um do outro e só a gente sabe a dificuldade que a gente passou lá no início de profissão e hoje a gente colhe tudo que a gente plantou e sim, eu sou muito feliz, sou realizado por tudo que eu construí, por tudo que eu construí dentro da minha profissão hoje. Então, eu fico muito feliz, né, por ter uma pessoa que esteve do meu lado, porque sim, quando você tem alguém que lhe apoia, quando você tem alguém que lhe pega na mão no momento que você está triste, no momento que você está desmotivado, quando você tem alguém que lhe pega na mão e lhe mostra o caminho e que muitas vezes não sabe o caminho, mas mostra que está com você no momento difícil, que aquilo se torna mais fácil, né? Então, assim, se apegue em coisas boas, né? Se apegue em pessoas que lhe amam, pessoas que lhe apoiam, né? E quando você estiver desmotivado, que o tópico agora é desmotivação, quando você tiver desmotivação, lembre-se que você está desmotivado, mas tem pessoa que se inspira no seu trabalho. Tem pessoas que mesmo você trabalhando em uma casinha humilde, mesmo você trabalhando em um local humilde, se inspira no seu trabalho. E muitas pessoas na época, eu nem dava curso, muitas pessoas na época diziam para mim, cara, eu me inspiro tanto porque o teu trabalho é bacana, o teu trabalho é bonito, a responsabilidade que tu tem com as clientes, o amor que tu tem a atender uma cliente. Então, assim, eu ficava muito feliz com aquilo, sabe? Então, assim, no momento que você está desmotivado, pense que tem pessoas que lhe amam e que estão ali para lhe motivar, para lhe abraçar, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que você tiver mais dificuldade dentro do seu trabalho. Tá, gente? Certo, gente? Então, vamos lá. Quero ver quem é que tá na live aí. Gente, vamos finalizando essa live então, tá? A gente já tá quase 1h30 de live, tá? Eu tenho um monte mais de conteúdo pra gente falar, um monte, tá? Que eu criei aqui de tópico pra gente falar durante o nosso curso, tá? Durante o nosso treinamento. Então, eu vou fazer 2 aulas sobre o nosso tema de hoje, tá? Que é superando dificuldades na profissão. Nós vamos fazer essa aula de hoje, que a gente já fez, e a próxima aula hoje é segunda-feira, quinta-feira, 8h da noite, eu vou voltar aqui, no mesmo local, no mesmo horário, na mesma rede social, para a gente continuar nossa aula de hoje, porque senão vai se tornar muito cansativa. A gente já está quase 1h30 já falando aqui sobre superar dificuldades na nossa profissão. Já me emocionei aqui falando com vocês, contando a minha história, mas assim, estaremos aqui de novo na quinta-feira, 8h da noite, para continuar nossa aula. Agora eu vou sair aqui, vou dar atenção para meus filhos. Trabalhei hoje o dia todo ministrando o curso, fui para a empresa, passei os vídeos do curso lá, vim para casa, nem dei quase atenção. Os meninos estão aqui me esperando para olhar um filme comigo, meus bebês. Vou jantar, vou dar atenção para eles e na quinta-feira, 20h, a gente estará aqui de novo para prosseguir essa aula que é superando dificuldade na profissão. Certo, gente? Um beijo no coração, obrigado para todo mundo que participou, todo mundo que ficou até o final da live. Vocês são muito importantes para mim. Se eu estou aqui, é porque vocês me apoiam, é porque vocês estão do meu lado e eu me sinto muito feliz e realizado em poder, com a minha experiência, ajudar vocês todos os dias com o meu trabalho, com tudo aquilo que eu construí dentro desses 15 anos de profissão. Conto com vocês, tá? Conto com vocês, quinta-feira, 8h da noite, para nós continuar a nossa aula de hoje, que é superando dificuldades dentro da nossa profissão. Não percam, tá? E não esquece, para você que é cabeleireiro, vai lá no grupo VIP do WhatsApp, clica no link da minha bio e vem para o grupo VIP do WhatsApp, que tem conteúdos exclusivos para vocês lá, viu? Beijo no coração, tchau, tchau.